era a superwoman durante o dia na empresa e à noite simplesmente chorava, sem saber porquê. Então eu tinha supostamente a vida perfeita, né? Porque eu estava num cargo dos sonhos, tinha um salário muito bom, tinha uma vida financeira boa. Nós achamos que isso é o suficiente para nos fazer felizes. Naquele momento eu percebi que... Estamos a começar mais um CS Podcast. Para quem não me conhece, Cardoso Santos é o meu nome e hoje eu tenho a honra de conversar aqui com Alexandra. Olá, Bem-vinda. Cardoso. Obrigada Obrigado pelo por ter convite. aceito o convite e pelo teu tempo. Para quem não te conhece, quem é Alexandra? Eu sou especialista em liderança emocional e transformo líderes exaustos em líderes magnéticos. Ou seja, eu trabalho com uma questão que a maioria das empresas ignora, que é a saúde emocional das suas pessoas e dos seus líderes. O que é quando fala sobre exaustos, líderes exaustos? Hoje em dia nós vivemos uma cultura da alta performance, em que temos que apresentar resultados e mais resultados e mais resultados. Então estamos todos atrás de correr para sermos os melhores. Mas esquecemos-nos que nós somos um corpo que precisa de descanso. Sim. E nesta corrida desenfreada pela comparação e por queremos ser estes líderes que são de alta performance, nós vamos nos esquecendo que nós precisamos de cuidar deste corpo, Deste ser humano deste ser humano que detrás está da por alta trás performance. de um profissional, até porque por trás de um profissional nós temos um ser humano, não é? Precisa Mas de- antes mesmo de nós entrarmos para esses pontos, que é o ponto principal da tua área hoje, em que trabalhas, Uhum. gostaríamos de conhecer um pouquinho mais a Alexandra, porque no evento em que estivemos juntos, onde nos conhecemos, Uhum. eu ouvi a história, né, sobre o teu trabalho de RH, depois tiveste aí um burnout, depois tiveste que sair. Conta-nos como é que foi esta história, como é que foi a superação. Para hoje, estás a trabalhar com saúde e bem-estar, com líderes, né? Uhum. Então, a Alexandra de hoje é uma Alexandra que passou por essa transformação porque viveu na altura a exaustão que os líderes hoje vivem. Então foi por isso que eu tive um esgotamento. Na altura não se chamava burnout, ainda não se tinha esse nome tão bonito. Em que ano foi? Foi em 2015. Então, Começou no final de 2014 e em 2015 eu tive esse diagnóstico. Estava muito acima do peso, tinha muitas questões emocionais. Para teres uma ideia, tendo um mundo à volta que era bom, tinha os meus amigos, a minha família, estava tudo aparentemente bem, que eu não precisava de mais nada. Quando me dei conta que eu afinal vivia num completo vazio. E o mais engraçado é que eu trabalhava com pessoas, eu geria pessoas. Aliás, eu costumo dizer que o meu trabalho das 9 às 6 era fazer a gestão emocional das pessoas e depois, quando elas fossem embora, eu fazia efetivamente o meu trabalho de RH. Mas naquela altura eu dei-me conta de uma coisa, de que eu cuidava de todo mundo, mas eu não sabia cuidar de mim. E eu tive que aprender, ou reaprender, porque na verdade nós nascemos a sabermos, ou quando somos crianças, nós somos ensinados através dos nossos pais ou dos nossos cuidadores a cuidar de nós, mas por algum motivo, sobretudo mulheres, nós vamos aprendendo a priorizar aquilo que não é realmente importante. E porquê que eu digo que não é realmente importante? Porque o que é realmente importante somos nós. Porque se nós não nos priorizarmos, nós não conseguimos cuidar do resto do mundo. Ou então conseguimos com uma limitação de tempo. E foi o que aconteceu. Eu tive um tempo em que eu atingi o meu limite, em que o corpo teve que dizer chega. E aí, então, eu comecei uma série de tratamentos, fui à procura de muita informação que eu não sabia. Tive a sorte no caminho de encontrar alguns mestres e um deles foi o Dr. Luís Filipe, que eu sempre menciono, que foi ele que transformou a minha vida. Ele era um médico de medicina tradicional chinesa e eu na altura estava a fazer crossfit e tive uma lesão nas costas. E foi por causa dessa lesão, lá está, nada é por acaso, por eu ter tido uma lesão e por me terem indicado a acupuntura, eu encontrei uma pessoa que mudou completamente a minha visão do mundo, porque ele tinha uma visão
num mundo oriental, de uma forma diferente de se tratar as doenças, porque a medicina convencional deu-me medicamentos e disse que eu ia tomar aquilo para o resto da vida. Mas na verdade eu nunca acreditei muito nisso, porque eu acho que ninguém tem que tomar medicamentos para o resto da vida e tem que ter. Nós vamos ao médico para ter um diagnóstico, mas aquilo não é uma sentença. E o facto de eu ter conhecido e de ter começado a seguir aquilo que são os princípios da vida oriental, da medicina tradicional chinesa, depois fui estudar macrobiótica, fui entender um pouco deste mundo, fez com que eu repensasse a minha vida profissional, porque eu cheguei à conclusão de que, primeiro, eu não me conhecia e eu precisei realmente de me conhecer no sentido de saber quais é que são as minhas dores, os meus limites, o que é que eu realmente quero, o que é que me faz feliz, verdadeiramente. E isso mudou completamente a visão do mundo que eu tinha. Como é que foi o processo de cura com este mestre? Porque falou sobre que tinhas liberdade financeira, ganhavas bem, um bom salário, um bom emprego, mas sentias um vazio, embora ajudavas outras pessoas. O que é que realmente era esse vazio que sentias? É uma coisa que nós não conseguimos explicar. É a sensação de que será que nós estamos a fazer a coisa certa? Será que nós estamos no sítio certo? Na verdade, eu sempre me achei um ET. Eu sempre achei que eu olhava para o resto do mundo e eu pensava, bem, as pessoas estão felizes na vida que elas têm. Elas estão felizes porque se casaram, porque tiveram filhos, porque atingiram aquele scriptzinho da vida, Sim, não é? sim. Que fomos E ensinados. que fomos ensinados e eu seguia esse scriptzinho, mas eu não me sentia realizada. Eu não sentia que era o topo da linha. Havia dias em que eu dizia, há aqui mais qualquer coisa que eu não sei o que é. E isso era a tal crise existencial ou vazio. Havia alguns porquês ali. Sim, havia. Que eu não tinha resposta, e que eu também não sabia porque é que me sentia assim. E por isso é que eu me sentia meio que um ET, né? Porque eu olhava à minha volta e as pessoas estavam super realizadas porque encontraram a pessoa da vida O que é delas. que seria um ET? Um ET seria alguém que não vive nesse mundo. Para mim, que deve viver um extraterrestre, né? Que vive num outro mundo. E eu muitas vezes, meio que na brincadeira, mas aliás, eu cresci assim. Será que pronto, podíamos modernizar o ET como viver no automático hoje em dia? Não, eu acho que o viver Fazer no as coisas sem automático presença? é uma consequência de eu não me sentir bem. Hoje eu percebo assim. O facto de eu não me sentir bem, que é o que hoje acontece, porque hoje acompanho muitas pessoas, e nós estamos a confundir sintomas com causas. O nós não nos alimentarmos bem, o nós termos ansiedade, o nós termos depressão, é uma consequência de alguma coisa que está por trás. Como nós não sabemos, aliás, a nossa mente faz isso, o nosso cérebro prefere dar-nos uma dor que nós conseguimos suportar, porque a função do nosso cérebro é proteger-nos. Então, por trás dessa ansiedade, desse sentir-me ET, deste vazio, existe uma dor maior, que eu não consigo lidar. E esse não conseguir lidar faz com que eu tenha esta síndrome do viver no automático, porque se eu parar eu vou ter que lidar com isso. Então é mais fácil eu dizer que eu vivo no automático. E como é que foi largar tudo, sendo que é o padrão que nós fomos ensinados? Porque, pronto, nós nascemos criaturas, eu posso dizer, uma folha em branco, e os nossos pais vão induzindo coisas, né? E chegaste a uma altura da tua vida em que tinhas tudo que para a nossa sociedade seria tudo que um ser humano podia conseguir: liberdade financeira, um emprego, estar estável, mas ainda assim te sentias vazio. Como é que foi romper isto, né? Largar tudo e seguir uma outra vida para ir em busca daquilo que nem você sabia, o que é mas que era? estava em falta? Olha,
Eu acho que foi um misto de coragem, não ter a noção, porque nós quando pensamos demais não fazemos as coisas, não. E aí eu aprendi realmente a confiar no universo, porque era uma coisa que eu não fazia também. E se calhar mais à frente vamos falar sobre isso, que é, não foi uma decisão fácil, não foi uma decisão tomada do dia para a noite, eu não cheguei um belo dia e disse, olha, agora vou-me despedir e vou viver a minha vida, até porque eu tinha contas, tinha uma filha, tinha contas em Portugal, em Angola, então eu tive que fazer aqui um projeto para deixar... Uma preparação. Exatamente, para deixar o que eu estava a fazer e o cargo que eu estava a ocupar. E eu lembro-me perfeitamente, como se fosse hoje, de falar com o Luís Filipe, com o Dr. Luís Filipe e dizer, eu já não sou feliz a fazer o que eu faço. Eu acho que eu vou-me despedir. E ele disse-me assim, não, tu não te vais despedir, porque se tu te fores despedir agora, o que é que tu vais fazer? Espera, porque a vida vai se encarregar de te levar para o rumo certo. E eu pensei, ainda havia um lado da Alexandra pragmático que não acreditava nisso. Agora vou esperar pela vida. Isto não é bem assim, não é? Mas eu não tinha também outra opção. Então eu fui esperando. Até que um belo dia, passado alguns meses, passado muito pouco tempo, nós recebemos a notícia no nosso escritório que iria fechar em Angola. A empresa onde eu trabalhava, que é uma multinacional, decidiu fechar o negócio, o escritório em Angola. E eu lembro-me perfeitamente também do meu chefe vir dar a notícia e toda a gente super triste, porque eram imensas famílias que estavam lá, e eu era a pessoa mais feliz do mundo. E eu pensei, afinal esta coisa do universo... E aí começa aquela forma diferente de pensar que as coisas não são boas nem ruins, porque essa notícia foi boa para ti e ruim para outras Exatamente. pessoas. E foi a pior desgraça para a maioria das pessoas que estavam lá. Claro. E E para ti foi diferente. foi completamente diferente. E aí, nessa altura, eu voltei a ligar para o Luís Filipe e disse-lhe, afinal tem razão. Esperar pelo universo faz todo sentido. Porque, naquele momento, eu já não iria sair como se eu me tivesse despedido. Porquê? Porque eu iria ter uma indemnização. Ou seja, ia-me permitir, Sim. era o tal plano que eu iria demorar não sei quanto tempo a fazê-lo. Naquele momento eu tinha uma série de meses para preparar e eu conseguiria viver perfeitamente um ano com aquilo que eu iria receber da minha indemnização. E então foi um processo duro, porque eu era da RH. Desde a conversa, desculpa lhe cortar, desde a conversa que teve com o diretor e até o momento a empresa fechar, quanto tempo levou? Ainda foram alguns meses, foi quase cerca de um ano. Foi um processo ainda. Porquê? Porque nós tivemos que fazer a saída de toda a gente. Será que ele já sabia que a empresa ia fechar? Não, fomos todos apanhados desprevenidos. Então foi mesmo a resposta do universo? Foi uma resposta do universo que aconteceu. A Angola estava a passar, foi na altura daquela crise extrema de não se conseguir tirar o dinheiro daqui, as empresas terem alguma dificuldade, mais uma série de questões, e Angola representava assim, uma fatia muito pequenina diante da multinacional no resto do mundo. E eles tomaram essa decisão. Não diria quase que do dia para a noite, mas nós fomos comunicados dessa forma. E eu lidei muito bem. Porquê? Porque eu já sabia que em determinado momento eu ia sair dali. E eu aproveitei este tempo para terminar as minhas formações. Porque eu depois fui fazer novas certificações e formações, então eu fui aproveitar este tempo para fazer isto. E fui aproveitando também este tempo, sobretudo, para continuar o meu processo. Aliás, eu acho que quem começa um processo ou uma jornada de autoconhecimento nunca mais para. Porque nunca tem um começo e fim. Aliás, pode ter um começo. Pode ter um começo, mas nunca tem... Quase sempre tem um começo. Sim. E o começo é sempre através de um incómodo, de uma situação que nos causa... Às vezes é a perda de alguém, às vezes é a perda de trabalho, às vezes é uma situação... No meu caso, foi eu ter tido um problema de saúde que me fez acordar.
Mas ninguém, eu digo sempre isso, não é? Ninguém acorda de manhã a dizer assim, hoje preciso de autoconhecer. Mentira. Há um incómodo que nos leva. E depois nós começamos nessa jornada que eu estou desde 2015, estamos em 2026, há 11 anos. 11 anos. E eu acho que ainda só estou assim do caminho. Ainda só estás a começar. Ainda só estou a começar. E depois, como é que foi depois da empresa fechar, ter saído, como é que foi o processo com o mestre? Olha, depois o universo ajudou pregou-me a- outra partida, porque eu não sabia muito bem o que é que eu ia fazer na altura. Eu já era coach de formação, já tinha PNL, mas está, acho que também a vida prepara-nos de certa forma, porque sendo de RH, eu sempre tive uma vertente do desenvolvimento pessoal, então mesmo ainda estando a morar em Portugal, eu já fazia alguns cursos, mas nunca pensei que eu, Alexandre, fosse me tornar essa pessoa independente que iria trabalhar com pessoas. Achava bem, isto deve ajudar de alguma forma no meu trabalho, a compreender as pessoas. Então já tinha feito certificação de coaching, de PNL. Então não surgiu quando decidiste largar o mundo corporativo porque não estavas bem? Depois de te tratares, não decidiste trabalhar com pessoas para ajudá-las? Foi-se criando com... Foi-se criando. Acho que foi uma coisa atrás da outra. Não, se eu te dissesse assim, olha, eu pensei, estruturei um plano, mentira, não fiz nada disso. A única certeza que eu tinha do Dr. Luís Filipe e que ele disse na altura, quando acabares o teu curso e quando saís da empresa, vens começar a trabalhar comigo e eu vou-te ajudar. Ele tinha uma clínica aqui em Holanda e eu vou-te ajudar, tu começas a trabalhar aqui, eu tenho muitos pacientes que vão precisar de ti, sobretudo com a questão, eu comecei com a questão da alimentação, da mudança de hábitos alimentares, da alimentação consciente, trazer muito dessa consciência para as pessoas. E eu saio da Accenture em janeiro de 2018. Em fevereiro vou para a África do Sul, onde fico cerca de 5, 6 meses. E enquanto estava a terminar a minha certificação de macrobiótica, foi um momento em que eu percebi que precisava de sair da minha zona de conforto. Coincidiu com o término da minha relação, na altura. Então eu precisei de me afastar um bocado. E no meio disto, quando eu estava a acabar a minha certificação, o Dr. Luís Filipe morre. E eu pensei, não, universo, tu não estás a fazer isso comigo. Não, o que é que eu vou fazer agora? Não sei. O que é que eu vou fazer agora? E aí sim eu percebi que foi muito mais difícil do que ter tomado a decisão de abandonar a minha carreira de RH. Porque aí eu não sabia como começar, eu não sabia como fazer, eu não sabia se ia dar certo. Aliás, era uma profissão que em Angola não era sequer falada, Sim. não havia nada. Então eu pensei, bem, já que eu tenho que acreditar no universo e se ele morreu, isso deve ser um sinal de que eu tenho de voltar para o mundo corporativo. E olha, vou começando a trabalhar meio que em part-time nisto e vou voltar para o mundo corporativo porque, infelizmente ou felizmente, o universo estava a testar-me porque eu recebia constantemente propostas boas Para o mundo corporativo. para voltar ao mundo corporativo. Num momento em que toda a gente achava que eu estava a ficar maluca, né? Porque ninguém deixa aquilo que é certo, Sim. principalmente a minha Para o família, né? desconhecido. Para depois ir para o desconhecido. E eu lembro das pessoas perguntarem, mas o que é que tu vais fazer? Aliás, isso era uma das questões que diariamente o meu ex-namorado perguntava, mas Alexandra, tu vais fazer o quê agora da vida? Tu queres fazer o quê? Queres ficar em casa? E aquilo também mexeu comigo, porque eu dizia, não, eu não quero... Eu não sou uma pessoa de ficar em casa, não quero ficar em casa. Para já não detesto ser uma pessoa dependente de terceiros. Mas eu não sabia o que eu ia fazer. Então, houve um belo dia que eu subi 2 vezes a montanha Lions Head, em Cape Town.
E houve uma das vezes em que eu estava a subir a montanha, por opção, que ele é turístico e nós podemos fazer a subida, em que eu fui percebendo, sabes, é como se fosse um insight. Para algumas pessoas vão dizer que é Deus a falar, eu não sei o que é exatamente, mas eu fui subindo a montanha e aquilo nós vamos subindo meio que assim a roda, né? Até chegar ao topo, e eu fui percebendo que aquilo era como se fosse a nossa vida. Tem umas pessoas mais à frente, tem umas que estão atrás de nós e temos nós no meio, e cada um vai no seu tempo. E eu percebi que o Luís Filipe tinha passado um legado e que não era justo eu não continuar. E aí eu tomei a decisão de que eu vou continuar. Não sei como, não sabia muito bem como, mas eu vou fazer aquilo que é honrar a uma pessoa que, sem me conhecer, a troco de nada, ensinou-me tanto, porque ele deu-me livros. Eu lembro desde a primeira consulta que eu tive com ele, que eu fui fazer acupuntura, ele deu-me um livro de meditação. O meu primeiro livro de meditação foi dado por ele. E então eu pensei, bem, eu vou continuar. Ele era psiquiatra? Não, ele era médico de medicina tradicional chinesa. Sim, ok. E então, mas ele tinha... E era budista também. Era um monge budista, disfarçado. Nunca ninguém soube. Eu soube no final. Ok. Que ele era também um monge budista. E depois eu voltei. Fui a Portugal, fiz o encerramento da formação e voltei para Angola. E a questão era, o que é que eu vou fazer? Mas eu acho que o universo é sábio. Porque eu comecei... Toda esta mudança eu fui começando a partilhar nas redes sociais. A mudança que eu estava a fazer, sobretudo dos pratos que eu fazia. Eu lembro-me perfeitamente da minha primeira cliente ser uma amiga minha, dizer assim: Alexandra, preciso da tua ajuda. Estou aqui com os problemas, nunca me sinto bem. O que é que a macrobiótica diz sobre isso? O que é que tu achas que eu devo comer? O que é que eu não devo comer? E eu ajudei-a. E desde esse dia nunca mais parei. Porque foi um recomendar de pessoas. Eu lembro-me que a minha primeira consulta foi num café, no clube de ténis, ali dos Coqueiros. E eu ia à casa das pessoas ou ia ter com elas onde elas estavam, porque eu não tinha espaço. Isso em 2018. E eu comecei a atender. E comecei a ter noção do que é ajudar, a fazer um plano. Depois comecei a perceber que as pessoas, por muito que lhes desse o plano, elas não sabiam cozinhar aquele tipo de comida. Então eu comecei a dar aulas de culinária. Então Este processo todo foi aprendizado com o doutor? Como não, é que foi esse esse processo foi no curso de macrobiótica. Ok. E aí eu comecei a ensinar cada vez mais as pessoas. Ensinei a dar aulas, depois apareceu uma pessoa na minha vida que me ajudou com os workshops, porque ela fazia toda a parte comercial e tratava do resto. E nós fizemos durante alguns anos muitos workshops para crianças, para adultos, para empresas, sobre alimentação saudável, alimentação consciente. E depois, curiosamente, eu vou parar novamente ao mundo corporativo. Mas dessa vez porque eu tinha uma cliente que estava a passar por uma situação que eu passei há muito pouco tempo lá atrás e ela nem sequer tinha tempo de ir às nossas sessões. Ou seja, ela tinha pago um programa comigo, mas ela não conseguia ir às minhas sessões. E houve uma vez eu disse, olha, se tu tiveres um espaço, uma sala aí no teu escritório, eu vou ter contigo. Porque eu sabia que ela estava mal, que ela não estava bem. E eu fui ter com ela. E eu comecei a fazer as sessões na sala de formação que ela tinha, que era a única solução. E ela, naquele momento, começou a ter algum resultado e a melhorar a sua vida. E aquilo mexeu tanto com a vida dela que ela depois disse-me assim, Alexandra, faz todo sentido trazermos isto, porque era uma academia de formação, era e é.
posso dizer que foi a Academia Baia, e ela disse na altura: faz todo sentido. Pá, nós temos aqui imensas pessoas a passar pelo mesmo que eu, só que as pessoas não têm coragem de falar. Eu sei. Então faz todo sentido nós começarmos a ter este tipo de aproximação para as pessoas, para começarem a entender que saúde e bem-estar é essencial. Então nós começamos a fazer formação sobre isso. E eu comecei a entrar novamente no mundo corporativo, mas dessa vez Já como em outra. formadora. E então foi um processo. Mas Luís, antes disso, como é que foi com o doutor esta medicina chinesa? Como é que foi o tratamento? É mais espiritualidade, alimentação, comportamento? O que é que é tudo. mudou? É tudo. Nós somos um todo. Na medicina tradicional chinesa e na macrobiótica e na medicina oriental, nós somos um todo. Nós não somos diferente da medicina ocidental, que a nossa cabeça dói, partimos a perna, temos um médico que é especialista no estômago, temos outro que é especialista da cabeça. A medicina oriental vê o ser humano como um todo. Ou seja, se eu tenho um problema numa perna, ela é consequência de alguma questão que não é só a minha perna, não é só físico. Aliás, nós acreditamos que todos os nossos problemas começam na parte emocional. Tudo que nos acontece começa na parte emocional. Então, nessa altura, eu aprendi que as pessoas, o ter muita dor de cabeça, por exemplo, uma pessoa que está constantemente com problemas de estômago, porque nós no estômago não digerimos só a alimentação. Sim. Eu, quando tenho clientes assim, eu pergunto: o que é que tu não estás a conseguir digerir? Que emoções é que tu não estás a conseguir digerir? E as pessoas dizem: mas isso, o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Ou seja, aquilo que nos acontece na nossa parte mental e emocional reverbera no nosso corpo. O nosso corpo revela os sintomas físicos daquilo que mental e emocionalmente nós processamos. Então, por isso é que esse tipo de medicina olha para a pessoa como um todo e de uma forma individual. Cada ser é um ser. Cada um de nós tem a sua bioindividualidade. Podemos ter uma doença muito parecida, mas eu sou tratada de uma forma e o Cardoso é tratado de outra. Porquê? Porque nós somos seres diferentes. E eu tenho que ter em conta isso. Eu não posso passar a... E aí eu percebi o quê? Que no mundo ocidental dão-nos a receita, problema de coração, todo mundo vai tomar o mesmo Sim. Dor de medicamento. cabeça. Dor de cabeça, todo mundo sabe que vai tomar paracetamol, Benuron. A febre, todo mundo sabe o que é que vai tomar. Uma tosse, e então, essa é a grande diferença para a medicina oriental. Não. Vamos saber como é que esta pessoa vive, o que é que ela tem, Qual é a o que é que ela origem da dor de faz. cabeça? Exatamente. Nós vamos à causa. E a medicina, e eu percebi também isso, que a medicina ocidental trata o sintoma. A medicina oriental olha para a causa. Sim. Então funciona muito como uma medicina preventiva. Sim, sim, sim. Enquanto que a medicina ocidental é muito uma medicina de resolver o problema. E não existe o certo ou o errado. Eu acho que cada vez mais elas têm que se complementar. Porque, sim, se eu tiver agora um problema, se bater com a cabeça, eu vou precisar de ir a um médico. Sim. Mas se eu começar a ter constantemente dores de cabeça, em vez de eu só ir ao médico para tomar um medicamento, se calhar se eu for a um médico de medicina tradicional chinesa ou um terapeuta oriental, Porque aí tem a dor e a emoção. exatamente, ele vai-me fazer uma série de questões que vai fazer com que eu olhe para a minha vida como um todo. Sim. Essa é a grande diferença. Então dá para unir. Em diferentes ocasiões dá para unir as duas. Dá. Aliás, eu acredito muito que a medicina do futuro já se fala muito nos Estados Unidos, Brasil, em alguns países já se fala muito da medicina integrativa ou da medicina holística. Porquê? Porque cada vez mais se percebe que espiritualidade, emoções, a parte mental tem tudo a ver com a parte física. Sim. Doenças como os cancros, as doenças degenerativas, todas elas têm
Ouvi questões. dizer que até o câncer também. Tem. Aliás, depois eu aprendi, e uma das pessoas com quem eu também aprendi muito, que foi a Louise Hay, que foi uma das pioneiras do desenvolvimento pessoal nos Estados Unidos. Ela fala muito disso. Ela tem um livro que é Como Curar a Sua Vida, que é cada sintoma que nós temos no nosso corpo corresponde a uma certa emoção. Ou seja, já havia lá atrás pessoas a estudarem sobre isso. Mas que nunca foi muito divulgado. Hoje em dia, graças a Deus, que já é. E as pessoas já conseguem perceber que, pela metafísica, que é assim que se chama, essa medicina, aquilo que nos acontece no corpo é uma consequência do que nos está a acontecer na alma. Então, se eu tiver, seja lá que questão for, está relacionada com uma questão emocional. E o que é que estuda a macrobiota? A macrobiótica Macrobiótica. é a medicina do todo. Estuda a parte da alimentação, a parte da espiritualidade, a parte do sermos conscientes de quem nós somos e depois ainda tem os tratamentos e olha para os 5 elementos da natureza. A base são os 5 elementos da natureza. E cada elemento da natureza corresponde a um conjunto de órgãos. E vai buscar também aquilo que a medicina tradicional chinesa traz muito, que é o yin e o yang. Ou seja, nós somos um todo, que uma parte de nós é yin, uma parte de nós é yang. Ou seja, energia feminina e masculina. Eu vou repetir outra vez porque é energia, não é o sermos homem ou mulher, é energia. E às vezes nós confundimos um pouco. Não tem a ver com ser homem ou ser mulher. Assim como existe dia e existe noite. Existe sol e existe frio. Existe calor e existe temperaturas muito frias, não é? Então, é isso. E quais são as 5? Quais são? Os 5. Os 5 A base, elementos. sim, A os 5 base. elementos. Então, nós temos a terra, temos a madeira, temos o metal, temos o fogo e a água. E cada um deles corresponde a um, a um, a um órgão do nosso corpo. Por exemplo, a água tem a ver com com as nossas emoções, que é que corresponde aos rins, o nosso sistema reprodutor. O fogo tem a ver com o coração. A terra tem a ver com o nosso estômago. Então, o metal tem a ver com a parte dos pulmões e por aí vai. Então, e nós vamos percebendo que, e nessa altura eu também percebi o quê? Que nós somos parte da natureza. Na verdade, nós somos natureza, né? Sim, nós somos bichos. Não, exatamente. Então, se nós somos natureza, e uma das coisas que a macrobiótica me ensinou é seguirmos os princípios da natureza. Ou Sim. seja, se eu estou num país quente, um clima tropical, eu devo comer e viver de acordo com esse país, com a temperatura, com o ambiente. E o que é que nós fazemos hoje em dia com a globalização? Fazemos tudo ao contrário. Nós estamos aqui e queremos comer maçã que vem importada. Queremos comer as uvas que vêm importadas. Então, nós devemos comer a comida local. Porquê? Porque isso, na macrobiótica, há um outro princípio que é a comida é vista como energia. A comida não é só eu vou comer porque tenho fome. A comida é uma fonte de energia para o ser humano. Então, aquilo que nós comemos impacta a nossa energia. Então, se eu estou a comer, por exemplo, se eu estou com algum problema de saúde e estou a comer comidas extremamente frias, as saladas, isso que é, principalmente nós mulheres temos a mania das dietas e é verão e queremos comer salada toda a hora, nós não devemos comer toda a hora. Porquê? Porque dependendo de como está o nosso estômago, ou seja, a nossa bioindividualidade, nós temos que adaptar a alimentação. Assim como nós temos que adaptar a nossa vida
ao momento em que nós estamos. É sobre isso que te referes quando dizes nutrir o corpo e a alma. Sim, é isso mesmo. Nós precisamos de nutrir o corpo e a alma, porque nós não nutrimos só, não é só, olha, comi para ficar sem fome. Uhum. Nós achamos que sim. Porquê? Porque há um processo e as pessoas não são obrigadas a saber. Mas tudo que a gente come transforma-se depois no nosso sangue, na Sim. energia do nosso corpo. Aliás, eu costumo dar sempre o clássico exemplo que é quando nós acabamos de comer um fungo, como é que nós nos sentimos? Com sono. Com sono, ou seja, a energia toda do nosso corpo vai para o estômago, porquê? Porque nós comemos uma comida extremamente pesada. Então nós temos sono. Mas se nós comemos comidas mais leves, não quer dizer que a gente não possa comer. Sim. É, não precisamos é de fazê-lo todos os dias. E dependendo da condição de cada um, essa pessoa pode comer mais ou menos. Porque há pessoas que comem e não lhes acontece nada. Sim. E há outras que comem e passam muito mal. Aí entra a individualidade. Exatamente. Um dos princípios da macrobiótica. Como é que nós podemos nutrir o corpo e a alma além da alimentação? Olha, nós podemos nutrir através do sono, do contacto com a natureza, da meditação, do movimento, da conexão. Eu gosto de chamar o universo. Para algumas pessoas é Deus, para outras pessoas é Buda. Eu acho que cada um dá o nome que quiser chamar, mas eu acredito que de alguma forma todos nós acreditamos que existe uma força que é superior a nós. Sim. Não necessariamente ser Deus, mas nós somos regidos por isso. Então, eu tenho que acreditar em alguma coisa. Eu não ando aqui no mundo só para pagar as contas e trabalhar. Eu tenho que movimentar o meu corpo. Eu tenho que tirar um tempo para ouvir o meu corpo, saber observar o meu corpo. Pode ser através da respiração consciente e depois mais à frente através de uma meditação. Eu tenho que ter boas horas de sono, porque isso carrega a nossa energia, sobretudo a nossa energia mental, porque é quando nós dormimos que o nosso corpo se regenera. Então, todos estes princípios fazem com que nós alimentemos o nosso corpo e a nossa alma. Só que é exatamente isso que nós estamos a ter muita dificuldade de fazer hoje em dia. No que é que a Alexandra acredita? Eu acredito que nós somos um todo. Eu acredito que nós viemos aqui para evoluir e que tudo aquilo que nos acontece não é o universo a castigar-nos, não é porque nós merecemos. Eu acho que cada incómodo é um momento da vida, eu vou dizer presente. Um presente do universo, embora a gente não ache Sim. assim, naquele momento, para nós podermos evoluir. Porque, tal como eu disse há pouco, ninguém acorda de manhã a pensar, eu hoje vou autoconhecer-me. Assim como ninguém acorda de manhã a pensar como é que eu vou evoluir espiritualmente, mentalmente e emocionalmente se eu não tiver a passar por nenhuma situação. Se a minha vida estiver toda bem, ou seja, dentro daquele script que nos fizeram acreditar que está tudo bem, eu nem sequer vou sentir isso. Então eu acredito que nós viemos aqui para realmente evoluirmos e nós somos uma continuidade da nossa família. Eu acredito muito na ancestralidade e no poder da ancestralidade. Aliás, a ciência vem provar através da genética, não é? Então, eu acredito que nós somos a força dos nossos antepassados. E tudo aquilo que eles não conseguiram resolver lá atrás, de geração para geração, nós viemos aqui para resolver. Eu digo que nós somos uma ponte e devemos deixar cada vez mais o mundo melhor. Porque nós somos uma ponte, amanhã vêm os nossos filhos e Exatamente. tudo que nós estamos a fazer vai repercutir para a vida deles. Exatamente. Então, se deixarmos cada vez mais, pelo menos o nosso legado melhor,
melhor para aqueles que viram. Sim, eu acredito muito nisso. Eu sempre digo isso. Eu quero melhorar hoje, não só por mim. Sim. E há muitos padrões que eu vejo, por exemplo, agora que eu entendo um pouco sobre isso, eu vejo que realmente há padrões familiares que se repetem Sim, sim. de pais para filhos, de filhos para netos. E eu vejo muito isso na minha filha. Então eu digo, se eu conseguir trabalhar isto, a minha filha já não vai precisar trabalhar tanto. Ela vai trabalhar em outras coisas. Exatamente, já vai poder trabalhar nas suas questões, porque enquanto nós não trabalhamos estas questões, nós acreditamos que é o nosso destino. Sim. E não é. E não é. Não. Vamos fazer uma pausa. Não. Depois pronto, desta toda a conversa, depois da Alexandra ter ficado doente, conseguir se curar, digamos que esse vazio foi preenchido? O vazio que sentias quando Parte dele foi. foi? Eu acredito que é uma espiral. Nós vamos resolvendo algumas questões e naquele momento eu consegui resolver muitas das minhas questões para hoje estar a resolver outras. Eu acho que lá está, é como subir a montanha. Nós não conseguimos chegar ao topo se nós não passarmos por aquele caminho. Pelo processo. Exatamente. E um processo de autoconhecimento, um processo de cura, não é que eu não vou ter mais problemas. Eu acho que isso é um erro que as pessoas acreditam. Achar que... sim, os problemas acabaram, agora eu já passei por isso, não vou passar. Mentira. Eu acho é que, primeiro, nós ganhamos ferramentas para conseguir sermos mais ágeis. Segundo, prepara-nos para os próximos eventos, que, no meu ponto de vista, começam a ser ainda mais desafiantes. Só que nós, no início, como nós nunca lidamos e nós não temos sequer ferramentas, nós achamos que aquilo é o final do mundo. Mas depois, conforme nós vamos passando, eu acredito que hoje, quando vivo algumas questões, elas são, olhando para trás, são até muito mais desafiantes. Mas eu hoje consigo resolvê-las de uma maneira bem diferente. Porquê? Porque eu tenho ferramentas. Mas o que é que mudou? É a forma de olhar para os problemas? Muda a forma como nós olhamos para os problemas. Lá está, como eu disse, para mim não são problemas, são presentes. Embora eu continue... presentes hoje? Hoje. Embora eu, quando começo a passar por algo... Eu digo sempre isso às minhas clientes. Quando a minha vida começa a ter muitas questões para eu resolver, é porque alguma coisa muito boa vai acontecer. É como se fosse uma provação, é um caminho. Sim. E o que é que acontece? E aquilo que eu aprendi. Aliás, há um ditado que fala sobre isso, que é um azar não vem só. Quando nós passamos por uma situação que não é tão boa, a nossa energia baixa. E isso é normal. Agora, permanecermos com a energia lá em baixo, com a nossa frequência lá em baixo, vai fazer com que a gente atraia mais situações más. Então, qual é que é a diferença da Alexandra do passado para essa Alexandra de hoje? Quando acontece alguma coisa comigo que é menos boa, eu reajo como todo ser humano. Tenho raiva, tenho frustração, choro, faço tudo como toda a gente. Mas depois, no momento a seguir, a minha preocupação é, eu tenho que elevar, primeiro que tudo, a minha energia. Ok, já vivi, já falei o que tinha que falar, já disse o que até nem era para dizer, mas agora eu não posso ficar nesta vibração. Eu tenho que fazer alguma coisa para eu rapidamente elevar a minha vibração. E seja meditação, seja ir dar uma caminhada ao pé do mar, seja fazer... eu acredito no poder dos cristais, seja qualquer coisa, às vezes um banho resolve. Eu acredito muito no poder da água. A água é um condutor energético.
Eu muitas das vezes, quando não me sinto bem, quando eu sinto que a minha energia está baixa, eu vou tomar um banho. Com presença. Exatamente. Um banho com presença. Em que eu estou ali a retirar toda a energia e nós temos esse poder, porque um dos poderes que nós temos é o poder das nossas próprias palavras. Sim. E muitas das vezes nós não acreditamos nisso. Então, a diferença é essa. Hoje eu vivo a situação, preocupa-me como todo mundo, mas também sei que eu preciso de elevar a minha energia, porque senão eu vou ficar a vibrar aqui em baixo e mais coisas vão acontecer. Que as pessoas acham que, pronto, por exemplo, pessoas que trabalham com alta performance ou psicólogos não têm esses momentos na vida. Já que a Alexandra trabalha com saúde e bem-estar, Não ela tem. fica má. Exatamente. As pessoas dizem-me isso. Inclusive, as pessoas da minha família já me disseram: Alexandra, tu não tens problemas? Sim. E eu rio, porque eu tenho muitos problemas também. Só é a forma de lidar com eles depois de sofrer, que é o normal, sou ser humano. Exatamente. E mais, há outra coisa que eu também... Não vale a pena estarmos a lamentar e a contar 50 vezes o mesmo problema. A Louise Hay fala muito nisso. Sempre que nós estamos a pensar no nosso problema, nós estamos a repetir mentalmente para nós mesmos aquilo que nós nem sequer queremos que aconteça na nossa vida. Então, quando me acontece alguma coisa, eu sempre penso, o meu princípio de vida é sempre esse. 2 que regem a minha vida. Primeiro, eu acredito que naquele momento, naquele minuto, deve haver alguém que está com uma situação bem pior do que a minha. E que, por muita dor que eu tenha, eu acredito que há sempre alguém que esteja numa situação pior do que a minha. Então, sim, dói, então, mas eu posso levantar-me. Porque se aquela pessoa, mesmo estando pior do que eu, consegue levantar-se, eu também posso. Eu acredito muito nisso. E eu acho que isso uma crença que me dá alguma força para eu seguir em frente. O outro princípio que eu acredito muito não é sobre o que nos acontece, é como nós reagimos àquilo que nos acontece. Aliás, isso é uma frase de um filósofo, que eu agora não sei dizer o nome, que diz isso. E desde que eu ouvi, porque para mim fez muito sentido na minha vida. Será que é Marco Aurélio? Por acaso não sei. Boa pergunta. Estou confuso. Foi eu descobri. Mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu também já li. Acho que é o Sim. Marco Aurélio. E para mim essa frase, porque não é de facto o que nos acontece, é o que nos acontece. Agora, o que é que a gente vai fazer sobre o que nos acontece é a nossa responsabilidade. Como eu vou agir perante aquilo que tu me disseres é responsabilidade minha. O que eu vou dizer? O que tu dizes é responsabilidade tua. Agora, da forma como me atingiu ou não, cabe-me a mim. Isso cria muito sofrimento em muitas pessoas. Isso é a base do sofrimento das pessoas. Exatamente, porque elas não se conhecem, porque elas não sabem o seu valor, porque elas não sabem que muitas das vezes o que as outras pessoas estão a dizer nem sequer é sobre elas, é sobre elas próprias. Sim. Muito disso tem o querer reconhecimento. O reconhecimento das pessoas não está no nosso controle. O que está no nosso controle é fazer bem o nosso trabalho. E quando bem feito, querendo ou não, o universo traz. Exatamente. Isso, né? E às vezes o bem feito pode ser bem feito para A e não ser para B. Sim. Que isso é outra coisa, né? Que eu também tive que aprender. E acho que todos os dias ainda aprendo um bocado, que é, nós não estamos aqui para agradar todo mundo. E sobretudo quem trabalha com o público de uma forma exposta, como eu hoje trabalho, no início foi muito complicado, porque eu não sabia lidar quando as pessoas me dissessem que ou não gostaram, ou não faz sentido. Eu ficava, aquilo mexia comigo, porque eu achava que eu não estava a entregar bem o meu trabalho. Sim. Então, para alguém não gostar, é porque eu não estou a fazer bem o meu trabalho. E há sempre duas perspectivas das coisas.
Isto fez com que, se calhar, eu corresse mais e melhorasse, mas hoje em dia eu cheguei à conclusão que a pessoa não tem que gostar. Numa sala com 100 pessoas, quando entras... Aliás, há pouco tempo aconteceu uma situação. Eu fui fazer um programa que eu tenho, que é o Conexão Experience, que eu fui fazer a abertura para Por um acaso foi banco. lançado recentemente. Exatamente. Eu vi. Eu fui fazer este programa, 30 minutos, para um banco e, assim, a maioria das pessoas deu muito bons feedbacks. E houve uma pessoa que chegou ao pé de mim e disse: para mim foi igual ao litro, não senti nada. E eu disse: está tudo bem. E depois ela ficou: mas não me leva a mal. Eu disse, estão aqui mais de 230 pessoas. Quem é que disse que tem que toda a gente concordar? Nós não precisamos de concordar com tudo. E ela depois tentou explicar-se. Mas pode ser que hoje não me faça sentido, mas amanhã até faz, porque falou de temas pertinentes. Tudo bem. E para quem não tem esse lado resolvido, ele pode ter 99 feedbacks positivos, mas chega alguém descontente com o trabalho, parece que inibe os 99, fica só com aquela parte Exatamente. negativa. Então, nós temos muito essa tendência. Aliás, a sociedade ensina-nos muito a ir para o lado negativo. E nós temos muita tendência. E nós temos que trabalhar muito isso e ter muito cuidado. Porquê? Porque é o tal de baixar a energia e a frequência. Eu recebo tantos comentários bons nas minhas redes sociais. Se eu receber um comentário menos bom, eu vou gastar o meu tempo. Às vezes eu nem respondo os que são bons. Mas depois basta uma pessoa... Uma vez eu ouvi o Tiago Brunet falar sobre isso e aquilo marcou-me num podcast. Ele disse-me que também tinha passado por esta situação. De ter recebido... Que ele todos os dias recebe milhares de comentários a dizer de pessoas que mudaram a vida, que ele mudou a vida de muitas pessoas e isso, e ele tem milhões de seguidores, não é? E ele disse que uma vez estava a responder a um comentário que foi muito mau para ele e que um amigo dele perguntou-lhe se ele dedicava o mesmo tempo e a mesma energia a responder os comentários bons como ele estava a dedicar o tempo e a energia àquele comentário que tinha sido muito mau e que naquele momento ele aprendeu e aquilo também serviu-me de lição, é verdade. Uma pessoa não pode ter o poder de influenciar todo o resto. Então, quando nós conhecemos, quando nós sabemos o nosso valor e quando nós sabemos que não estamos aqui para agradar todo mundo, né? Porque nem Deus ou Jesus Cristo agradou todo mundo, eu não tenho que agradar. Mas será que é um instinto de proteção? Não, eu acho que é... O ser humano tem uma coisa. Nós gostamos de nos sentir pertencentes. Sim. E nós gostamos de querer que gostem de nós. Sensação de comunidade. A sensação de comunidade. E quando nós não temos isso, se nós não temos essa maturidade emocional para percebermos que não é sobre nós lidamos mal. Mas quando nós aprendemos, nós dizemos que tudo bem. Eu li muito nisso no livro que eu falei em off há pouco tempo, que também fala sobre a sensação de comunidade, que é um dos pilares para que o ser humano, depois das necessidades básicas, que o ser humano busca para ter felicidade, que é sentir que ele pertence, que ele faz alguma coisa pela comunidade, que ele reside, né? E é um ponto que traz muita infelicidade para as pessoas. Pela conversa, porque o livro é uma conversa sobre um filósofo e um adolescente, um rapaz que está agora a viver as inquietações da vida. E ele vai questionando muito aquele sábio filósofo. E ele fala muito sobre a sensação de comunidade. E no final do livro, por acaso, uma pergunta que eu quero fazer, Alexandre. Segundo os filósofos, eles dizem que a vida em si, no seu todo, não tem sentido, mas que cada indivíduo, cada ser humano tem a tarefa de dar sentido à sua própria vida. Hoje em dia, depois de curar as feridas que eram inquietação no passado, qual é o sentido da vida da Alexandra? Qual é o sentido da vida para ti? O sentido da vida é ir à procura dessa vida. É ter, é ser, é fazer. É ser. Já foi muito ter, hoje em dia é ser.
Óbvio que nós temos que ter a noção, e é importante falar sobre isso, porque quando nós começamos, a maior parte das pessoas quando começa a entrar no mundo da espiritualidade, que nada tem a ver com uma Deus. religião ou Deus, nós achamos que temos que nos desprender dos bens materiais. Só que nós vivemos num mundo material. Sim. O planeta Terra é um planeta material. Nós precisamos de dinheiro, precisamos de um copo, precisamos de água, precisamos de uma mesa. Isto é material. Então, nós não podemos simplesmente desapegar-nos de tudo da mesma forma que nós percebemos que nós não precisamos ter tudo. E isso foi uma das grandes mudanças para mim. Eu percebi, na altura não percebia, mas depois de toda essa mudança na minha vida, eu percebi que eu era uma pessoa extremamente consumista e que eu consumia como consequência de alguma coisa. Lá está, do tal vazio, que eu não sabia. Sim. Hoje em dia, eu não me considero uma pessoa tão consumista. Porquê? Porque tudo que eu compro é com uma certa consciência. Eu vou trocar, sei lá, uns ténis, um par de calças, que eu acho que tenho que trocar. Compro um e eu tiro o outro. Já não preciso de acumular. Já não faz sentido. Fazer posições. Exatamente. E faz circular. E então, o sentido da vida... E essa peça que eu tiro do meu roupeiro, que para mim já não faz a mínima diferença. Quando eu digo peça, e pode ser qualquer outra coisa, que nós temos na nossa vida, mas que está ali parada. Não é que a gente não goste ou que não nos faça sentido. Por alguma razão nós deixamos de usar. Porque não fazer o bem e dar a uma pessoa que vai fazer toda a diferença? Sim. Porque aquilo que hoje já não faz diferença, estar ali ou não estar, para outra pessoa vai ser tudo. E deve ser retirado. E eu acho que isso... Primeiro, 2 princípios que nós estamos a falar aqui. O primeiro, do sentido da vida. Eu acho que o sentido da vida é isso. Inclusive, para o nosso conhecimento. Não me adianta de nada eu ter tanto conhecimento se eu não partilhar. Porque quanto mais eu partilho, mais eu absorvo. Se eu não partilhar, eu fico... Aliás, hoje em dia diz-se que se vive a obesidade de conhecimento e de informação. Não é? Excesso de informação. Exatamente. As pessoas não sabem lidar com o excesso de informação. E outro princípio, que é o princípio da abundância, da escassez ou da prosperidade, como queiram chamar, que é tudo é energia. Então, e a energia é circulante. Se eu não tirar este copo, se não acontecer certas coisas na minha vida, o outro não vai entrar. Então, por muito que custe, porque custa desapegar de algumas coisas, de algumas pessoas, de algumas situações, custa, mas quando nós entendemos e acreditamos, porque entender racionalmente é uma coisa, e acreditar de verdade que se esta pessoa, esta coisa, esta situação saiu da minha vida, é porque alguma coisa vai entrar e com certeza alguma coisa muito boa. Se eu acreditar 100% nisso, e por experiência própria, acontece sempre. Só que nós vivemos tão agarrados àquilo que nós achamos que é nosso, que não é. Que não há algo melhor. Que não é. Nós, naquele momento, achamos que é o uau. Que é a única coisa que nós temos. Eu acho que a única coisa que nós temos na nossa vida que podemos achar que é uau é os filhos. Para quem é Que pai. também podem nos ser tirados. Que também podem nos ser tirados, mas que vamos continuar a achar isso. Sim, sim. E que por muitos filhos que a gente tenha, nós nunca vamos conseguir substituir um filho. Agora, tudo o resto... Nada é nosso. Nada é nosso. É-nos emprestado. Eu tive a sensação de excesso de informação ou de conhecimento. Foi uma das coisas que me influenciou a criar este ambiente onde eu converso com pessoas. Porque eu lia muito, ouvia muito podcast, formações, cursos, faço parte de uma comunidade e dentro dela tem muitos módulos
de várias áreas da vida, inglês, maternidade, tudo um pouco. Eu não tinha como tirar aquilo, eu só estava a colocar para dentro, não tinha como sair, não tinha como conversar, perguntar, tirar dúvidas, não tinha. Então, daí criei a ideia de criar esse espaço onde eu converso sobre quase tudo com quem aceita o meu convite. Eu acho que a vida é essa partilha. E não precisamos de concordar. E esse é o sentido da vida. É nós partilhamos. Eu trazer a minha visão do mundo e juntar com a visão do mundo do Cardoso. E pode ser que daqui saia uma outra visão de mundo. E pode ser que não saia nada, mas com certeza eu vou sair daqui muito mais rica e diferente porque eu ouvi bastantes vezes uma palavra que pode fazer toda a diferença na minha vida. E Eu acredito muito nisso. eu também. Aliás, uma das profissões que eu tenho é ser formadora. E eu sempre digo isso aos meus formandos, que é, por muito que a formação não esteja a ser boa, acreditem, ninguém está em algum lugar por acaso. Então, retirem o que é bom Sim. e deixem o que não é bom para o lado. Eu, às vezes, ouço o podcast de 4 horas só para aproveitar um trechinho. Às vezes é uma palavra. Sim. Quantas vezes eu já mudei situações na minha vida, formas de pensar, porque eu ouvi uma palavra que me fez um clique. Ou fui reler um livro que estava lá uma palavra, uma frase que causou um impacto naquele momento. Aliás, eu tenho um exemplo disso. Eu, há muito tempo atrás, quando estava a fazer um curso sobre o feminino, sagrado feminino, um dos livros recomendados foi A Jornada da Heroína. E eu comprei o livro em formato e-book, li as primeiras páginas e não achei. Quer dizer, achei um livro interessante, mas não, prendeu a atenção. ok, é um livro bom, mas... E deixei de lado. Recentemente, eu ia passar... Fui comprar um livro e acabei por tropeçar neste mesmo livro. E eu comprei o livro e eu li aquele livro em 10 dias. Do dia 26 de dezembro ao dia 6 de janeiro. Porquê? Porque naquele momento... Não fazia sentido. E naquela fase... E eu entendi que naquela fase da minha vida eu estava exatamente a precisar de ler aquilo que estava lá. E era o que eu mais precisava. E naquele momento eu não estava preparada. Isso acontece todos os dias. É como a história do se eu soubesse. Se eu soubesse, não teria feito isso. Mas se eu soubesse, eu não estava aqui. Mas eu para chegar aqui hoje, eu tive que passar por muitos se eu soubesse. Sim. Então não adianta lamentar por aquilo que a gente não sabe. E isso de mudar visões ou comportamentos tem muito a ver com pessoas que estão na busca, né? Porque para eu aprender com uma palavra, significa que eu venho a buscar há muito tempo. Não é do nada, eu sentado ouvir algo, mudar. Tem que estar na busca, pronto, digamos, do autoconhecimento ou de resolução de alguma coisa que nos inquieta. E que eu vou estar em uma palestra da Alexandra de 2 horas, que só vou precisar ouvir uma coisa para concluir o que eu estou a buscar. E já posso sair daquele evento e mudo totalmente a minha vida. Exatamente. Mas é preciso mesmo. É preciso nós estarmos dispostos a. E às vezes nós não estamos abertos. E tudo bem. Eu acho que cada um de nós, eu respeito muito isso. Muitas vezes eu tenho clientes que me dizem: Alexandra, sei lá, o meu primo, a minha irmã, um amigo, seja lá quem for, precisava muito de que tu a acompanhasse. E a primeira coisa que eu digo é: essa pessoa quer? Essa pessoa disse-te que quer, pediu-te ajuda? Então, se ela não te pediu ajuda, tu podes oferecer, dizer: olha, se calhar tu precisas, mas se ela não der o passo, porque cada um vai mesmo no seu tempo e nós temos que respeitar o tempo de cada um. Também, quando eu percebi isso, porque eu já tentei mudar um primo meu que na altura bebia muito. E depois eu notei que de tudo que eu fiz, parecia que ia resultar e não resultou. Eu disse: não, ele vai mudar no tempo dele. Nós temos que ter o clique. Eu mudei,
eu não precisei de ninguém para mudar. Eu sabia que eu estava acima do peso, eu sabia que eu a qualquer momento podia ter um infarto. Os médicos tinham-me dito. Eu não mudei porque sim. E quando nós queremos mudar, a ajuda torna-se muito mais fácil. Eu acho que há um ditado que diz, que os brasileiros usam muito, que é: coloca o pé que o universo abre o caminho. Coloca o pé no chão. E eu acho que quando nós queremos mudar, as coisas movimentam-se para nós mudarmos. Às vezes movimentam-se, parece, ou melhor, às vezes parece que se estão a movimentar no sentido contrário, mas não é. É mesmo para nós mudarmos. No final, os pontos se conectam. Tudo se conecta. Só que nós hoje estamos com muita pressa de entender o caminho lá à frente sem passar a jornada. A tal da geração de dopamina, não é? A tal de dopamina mais barata e rápida. Porquê? Porque nós estamos num mundo em que está tudo feito, se repararmos, Sim. cada vez mais tudo está feito para ser rápido, para nos dar um momento rápido e por isso Sim. daqui a 5 minutos Já não faz mais sentido. não faz mais sentido. A prova disso é que nós passamos a rolar o feed e ali... Uma mistura de emoções, E, vídeo exatamente. triste, vídeo dança. E depois... Isso é prejudicial para o nosso cérebro. Porquê? Porque o cérebro é um músculo que se habitua àquilo que nós damos. Sim. Depois fica muito difícil nós que passamos um dia inteiro No mundo digital. no digital, como é que a gente vai ter paciência para aturar a birra de um filho? Presença. Como é que a gente vai ter paciência para aturar um marido ou uma mulher que está a dizer qualquer coisa, para um professor que está ali, para alguém? Nós não queremos. Por isso é que nós temos, por isso é que cada vez mais eu acho que a meditação e toda essa parte da vida mais consciente não está na moda porque sim. Está na moda porque, de facto, é a solução para essa dopamina barata. E é isso que eu partilho sempre com as minhas pessoas. O mindfulness vem ensinar-nos a nós, de facto, a acalmarmos o nosso sistema parasimpático. Porquê? Porque nós hoje ativamos demasiado o nosso sistema simpático, que é o nosso sistema nervoso. E isso tem consequências. Então, nós temos que aprender a dosear ou equilibrar, trazer aqui uma certa equidade. Porque senão é o excesso que nós vemos. Porque nós ainda estamos a aprender a lidar com as redes sociais. Foi criada há bem pouco tempo, não faz 20 anos. E nós já parece que... Já é antigo, já estamos muito envolvidos, agora está a surgir muitos problemas, tanto que as doenças mentais, hoje em dia, é o que mais se fala. Exatamente. Muitos suicídios, Cada vez mais. ansiedade, depressão. Porquê? Porque nós estamos a ver a grama do vizinho. E nós estamos a ver a grama do vizinho e nós estamos a ver que parece que a nossa vida está estagnada. Quanto mais nós vemos o Instagram do vizinho, mais a sensação nós temos de que a nossa vida não vale nada. Comparação. Exatamente, porque isto obriga-nos a comparar. Olha, a Alexandra agora está aqui. A Alexandra agora viajou. A Alexandra agora está a fazer tal coisa. Olha, a Alexandra agora está a fazer uma sessão de fotos. Porquê? Porque nós postamos tudo, não é? Mas não sabem o que é que a Alexandra passa. Não sabem o que é que a Alexandra abdicou para ter essa vida. E as pessoas não querem saber. Eu costumo sempre dizer, troca. Até as pessoas que têm mais dinheiro, e eu conheço algumas pessoas que hoje em dia estão a passar por isso. Que a questão não é financeira, mas têm uma saúde mental tão debilitada que eu tenho a certeza que elas dariam tudo o que elas pudessem para ter uma saúde mental muito boa. Que é o poder do ser. Exatamente. E hoje, atendendo pessoas, em maior parte profissionais, qual é o problema mais comum que essas pessoas queixam-se? Ansiedade. Ansiedade. O não saber lidar com as suas emoções. O não saber reconhecer. O não saber o que fazer.
o não saber porque é que se tem determinado comportamento. Porque é que o meu humor muda do dia para a noite. Porque é que eu estou intolerante a tudo e a todos. Porque é que eu não estou a conseguir parar os meus pensamentos. Porque é que eu não consigo fazer aquilo que eu antes fazia, que era ter tempo para ir à praia, para estar com os meus filhos, para estar com os meus amigos. Porquê? Porque nós passamos a priorizar outras coisas. Então é Que um até um certo reaprender. ponto já não é uma necessidade, não é necessário ir atrás sempre. Sim, mas nós só entendemos isso quando chegamos ao buraco, né? Infelizmente. E qual é a rotina da Alexandra de hoje que tem mais saúde e bem-estar, que mudou, né? De lá para cá, o que é que já não faz e o que é que tem de novo que lhe faz estar equilibrada desde a produção e o lazer para manter a saúde e bem-estar? Quais são os seus negociáveis? Os meus inegociáveis. Primeiro é a minha rotina matinal. Que eu Aliás, tenho inveja. Porque hoje em dia, quem não quer sair para trabalhar às 11? exatamente. Mas é assim, isso é uma coisa que eu ouço muito. Tu tens uma boa vida. Não, eu não tenho uma boa vida. Eu tenho a vida que eu desenhei lá atrás para estar aqui hoje. Mas essa vida tem um preço. Claro. Essa vida, se calhar, não me permite fazer as coisas que tu fazes. Sim. Não me permite, e eu falo muito isso com pessoas muito chegadas. Mas eu tenho inveja da tua vida. Sim, mas eu, por exemplo, eu escolhi não comprar tantas malas caras. Sim. Para isso eu não preciso trabalhar tantas horas. Então, porquê? Porque eu percebi qual é o meu inegociável, aquilo que me faz bem. E não quer dizer que eu não tenha semanas em que eu não preciso de acordar ou de estar mais cedo no trabalho, ou de abdicar da minha rotina matinal, do meu primeiro compromisso do dia comigo para fazer. Agora, se eu hoje sei que começar o dia comigo mesma, terminar o dia comigo mesma, ter momentos de pausa em que eu consiga olhar a luz do sol, em que eu consiga respirar, é essencial para a minha saúde mental e emocional. Se eu sei que comer uma alimentação mais natural, mais saudável é o que me faz bem, se eu sei que fazer exercício é o que me faz bem, por que é que eu vou estar constantemente a negligenciar isso? Se eu sei que depois tem uma consequência muito maior. Porque a verdade é que eu hoje só priorizo isso porque lá atrás eu fiquei doente. Sim. Então, eu hoje não quero tomar mais medicamentos. Não estou a dizer que eu não vá tomar. Mas eu hoje sei que se eu passar um mês inteiro a apanhar trânsito, a sair todos os dias às 6 da manhã, a não ter tempo para mim, em algum momento alguém vai pagar por isso. Ou eu vou estar muito mais mal disposta, eu vou estar sem paciência, eu vou isto, eu vou aquilo. Então, por que é que eu não vou negociar? Ok, e se calhar, olha, Alexandra, tens que passar isto durante um mês. Tudo bem, é um mês, mas se for de 6 meses, olha, 6 meses, nesses 6 meses eu vou ter que ter pelo menos uma vez na semana uma pausa. Porque eu preciso, e é isso que a tal da alta performance precisa de entender. Que alta performance não é estar sempre no 100. É eu saber que há dias que eu só vou dar 10%. É eu saber que, principalmente nós mulheres, né? Que somos no mês 4 mulheres, 4 pessoas diferentes. É eu entender que tem dias que eu só vou conseguir dar 1%. E esse 1% é equivalente a 100. E está tudo bem. E está tudo bem. Isso é o mais importante, é estarmos bem com 1%, assim como nós estamos bem com 100%. E eu hoje estou bem com o meu 1%, mesmo na minha rotina inegociável. Tem dias que eu não consigo fazer tudo. Tem dias que eu não tenho energia para fazer tudo. Então, eu vou lá e faço o que dá. Tem dias que eu vou para o tapete e só estou ali a alongar. Não consigo nem levantar um braço. Mas eu fui para o tapete. Sim.
Eu estive ali comigo mesma, isso é o mais importante. Muito obrigado. Obrigada, eu. Como é que as pessoas podem fazer para te acompanhar, para terem os teus treinamentos, para serem tuas pessoas, como tu tratas os teus pacientes? Podem acompanhar-me através das redes sociais e, sobretudo, do Instagram. Hoje em dia também do LinkedIn, porque finalmente comecei a alimentar o meu LinkedIn. Então, do Instagram, que é o alexandrasouza.ao. E depois no meu Instagram tem uma ligação direta que vai para o WhatsApp e alguém há de responder rapidamente e é a forma mais rápida de me acompanhar. E o LinkedIn é onde são os canais que eu mais uso. Hoje em dia há uma mentoria, uma formação, ou o atendimento vai de acordo com o que a pessoa necessita? Hoje em dia, cada vez mais, e infelizmente, para algumas pessoas, eu trabalho mais com empresas. Sim, sim. Eu fiz aqui uma mudança também de público recentemente, na verdade estou a fazê-la. Então, eu trabalho mais com líderes em empresas do que propriamente particulares. Eu, no passado, trabalhava muito com particulares. Hoje em dia, eu tenho pouquíssimas vagas. Pouquíssimas. Para pessoas individuais? Sim, sim. Porque, lá está, estou numa fase da minha vida em que faz todo sentido eu ensinar, guiar líderes a terem mais saúde emocional para que eles possam liderar as suas pessoas, porque já não é mais sobre resultados financeiros, não é mais sobre alta performance, é sobre nós termos a capacidade de ser empáticos, de estar lá para as pessoas e foi uma necessidade que eu fui percebendo que o mercado tinha. Então, eu trabalhando com um líder, ele impacta muitas outras pessoas. Eu trabalhando com um líder, que ele pode impactar a vida de 200, 300 famílias. Porquê? Faz sentido aquela lei de 20% e 80%. Tu trabalhas 20% e o resultado 80%. Claro, porque se uma pessoa estiver bem, ela vai contagiar todas as pessoas à volta dela. E todos os dias, em cada trabalho, quantas pessoas nós temos à nossa volta? Se ela não estiver bem, ela não vai fazer. Ou vai fazer, mas vai fazer a um custo, que é muito alto. Então, isso não é... Pronto. Nós temos ainda muito para conversar. Vamos falar sobre treinos, alimentação, rotina, sono. Fica aqui um segundo convite para um próximo episódio. Com certeza. Vamos deixar os links todos da Alexandra ali na legenda do vídeo. E muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchauzinho. Obrigada.